outras vezes além dessa, né? Essa mesma aula várias vezes, pode assistir. E também vai ficar com a apostila com material, né? Para aprender. O intuito de você estudar não é só fazer a prova e passar, não, né? Você aprender para a vida, né? Interessante esse conteúdo. Então, vê só. Sujeito, verbo e predicado, né? Ó, é uma proposição lógica, né? Ó, são os elementos dela, ó. Isso aqui são os elementos dela, né? E sujeito, verbo e predicado. Sujeito, Recife é a capital do Brasil. Você sabe que Recife não é a capital do Brasil, né? Claro. Isso aqui é uma proposição lógica? Sim. Eu falo, ó, eu tenho um sujeito, que é o Recife. Eu digo que ele é a capital do Brasil. O valor lógico da minha proposição P, ela é falso. Entendeu? Porque o nome é lógica proposicional ou lógica bivalente? É porque ele tem dois valores. Bi é de 2, né? Bivalente de 2, né? Então, eu olho para essa proposição, eu sei que ela é falsa. Sabe por quê? Porque essa proposição aqui é uma proposição de conhecimento de mundo. Não. Eu olho para ela e já sei, né? É bem básico isso daqui, né? Isso aqui é um conhecimento de mundo. Já sei que o valor lógico da minha proposição P, ela é falsa. A segunda também é uma proposição lógica, ó. A segunda proposição Q. Também, ó, sujeito, verbo e predicado. SVP, né? Às vezes, as proposições lógicas, elas não vêm em ordem direta, ela vem embananado, tá ligado? Aí, mas é fácil de interpretar. A gente vai ver quando a gente fizer questões, tá certo? Então, tá vendo essa outra proposição Q aqui, ó? João Pessoa é a capital da Paraíba. O valor lógico da minha proposição Q, ela é verdadeiro, não é? Eu olho, eu sei que ela essa daqui é falsa, essa daqui é verdadeira. Sabe por quê? Porque ambas essas proposições aqui, elas são proposições de conhecimento de mundo, né? Agora, vê só, se eu disser assim, para tu, ó, vou botar uma proposição R aqui, ó, proposição R. João roubou a comida. Você sabe quem diabo é João? Você sabe quem presta esse João? Você sabe de fato se ele roubou a comida? Cuidado para não fazer uma calúnia, né? Então, essa proposição R aqui, ela não é uma proposição de conhecimento, né? O valor lógico da minha proposição R vai depender do que o examinador quiser. O valor lógico da minha proposição R, ó, o valor lógico de R, ele pode ser verdadeiro, ou o valor lógico de R, ele pode ser falso, porque eu não sei quem é João, não sei se ele roubou de fato alguma coisa, beleza? Essas duas aqui, ó, eu já sei, porque elas são conhecimentos de mundo, né? Isso aqui, ó, são conhecimentos de mundo, beleza? Ó, gente, as proposições lógicas, ó, elas serão definidas por letrinhas, beleza? Ó, na próxima aula já vai ser uma violência, viu? Essa aula aqui é super light, a próxima aula já vai ser uma violência. Aí eu vou dizer, olha, condicional de P e Q, aí você já tem que estar ligado quem é a proposição P, quem é a proposição R, e aí você já tem que estar no grau, viu? Tem que estar filé. Isso aqui você tem que dominar esse conteúdo essa semana. Isso aqui. Edital aberto, é correria, é sangue nos olhos e faca no dente. Vamos lá. Todas as proposições lógicas, elas serão, ó, numeradas por letrinha. Proposição P, proposição Q, proposição R, proposição S, T, U, V. Enquanto tiver letra no alfabeto, a gente vai botando. Beleza? Então, letras na lógica proposicional, elas representam proposições lógicas. Beleza? Letras na lógica proposicional, ela representa proposições lógicas. Tá certo? Usamos letras para definir elas. Gente, tem algumas proposições lógicas que elas são umas maldades que a banca usa. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer assim, a proposição R, né? Choveu. Gente, tá vendo só isso aqui? Só isso aqui já é uma proposição. Sabia disso? Se eu botar assim, ó, só choveu, já é uma proposição. Por que, olha só, choveu já é uma proposição? É porque fenômeno da natureza, ele não precisa de sujeito. Tá entendendo? Agora eu posso dizer, ó, choveu em Brasília, né? Eu posso fazer botar um complemento, né? Mas não preciso. Se eu botar só choveu, já é proposição lógica, beleza? E pode ser verdadeiro ou falso.
Outra coisa também que pode cair na tua prova são expressões. Expressões numéricas. Se eu disser assim, ó, proposição S, 3 mais 8 dá igual a 5. Vê? Meu Deus do céu, o professor está me ensinando uma loucura, né? Não, cara, vê. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma proposição lógica. Essa média aqui é falsa, né? Ó, eu sei que o valor lógico de S é o quê? Falso. Porque isso aqui não é real, né? Ó, 3 mais 5 não dá. 3 mais 8 não dá 5, né? É 3 mais 5 que dá 8, não é? Então isso aqui é falso, beleza? Mas, ó, proposições, ó, expressões numéricas, né? Ó, se eu disser assim, a proposição T, 28 dividido por 4 é igual a 7. Isso daqui é uma proposição lógica. O valor lógico da minha proposição T é verdadeiro. Beleza? Fácil demais, velho. Fácil, fácil, fácil demais. Vamos embora. Vamos lá, vamos continuar. A maldade. Ó, como foi dito anteriormente, elas têm valores lógicos, né? Ó, o valor lógico é o resultado do julgamento acerca da ideia transmitida. Se a proposição for uma proposição de conhecimento de mundo, você vai olhar e vai saber se é verdadeiro ou falso. Se não, a questão vai vir um contexto, né? E aí, só Deus sabe. Vamos embora. Tão importante quanto saber o que é uma proposição é saber o que não é. O que não é proposição, professor? E cai em prova também, valendo violentamente, viu? Cara, vê só, tu não vai precisar pesquisar material nenhum mais. Esse material que eu te enviei aí já tem tudo, já tem todas as maldades da banca. É só prestar atenção aqui, vir comigo, fazer questões e só, velho. Não precisa fazer mais nada, é só se ligar aqui. Vamos lá, preste atenção. O que não é proposição lógica? O que não é proposição lógica? Essas cinco primeiras aí são muito fáceis de identificar. Toda frase exclamativa, interrogativa, imperativa, paradoxal sem verbo não é proposição. Beleza? Deu para entender? Ó? Como assim, professor? É fácil, gente. É fácil demais. Se vier exclamação, ó, se vier exclamação, não é proposição. Se vier pergunta, interrogação, não é proposição. Se vier ordem, não é proposição. Entendeu? Se vier no imperativo, ó, vai estudar, não é? Ó, qual é a lógica da proposição? Eu afirmo algo sobre alguém. Nesses cinco casos daí, eu não tô afirmando nada sobre ninguém, né? Ó. Frase exclamativa, oh meu Deus, oh meu Senhor, né? Uma frase interrogativa, uma pergunta, né? Ó, uma pergunta. Se for uma imperativa, é uma ordem, né? Ó. Então, ó, pergunta não é proposição. Ordem não é proposição, beleza? Paradoxal também não é proposição. Só sei que nada sei. É um paradoxo, não é? Essa daqui, gente, dificilmente cai. Mas essas três aqui primeiro despencam, beleza? E a última, ó, frase sem verbo. Existe a frase sem verbo, é até uma questão de lógica mesmo, né? É ilógico ter uma proposição lógica quando a gente não tem um verbo. Tem como a gente não ter um verbo e afirmar algo sobre alguém? Vê, eu digo assim, ó, o mundo de Alice. Beleza, o mundo de Alice, o quê? O mundo de Alice é bonito, é feio, é doido, né? A Alice saiu do seu mundo, né? Então, ó, tem que ter um verbo para você poder afirmar algo sobre alguém. Então, sem verbo também não tem como ser proposição. Agora vem a maldade. Agora aqui o bicho pega, preste atenção aqui. Essa daqui é a mais maldosa de todas. Essas cinco primeiras são muito fáceis de você olhar e você bater o olho e você sabe. Agora, essa daqui, a frase aberta, a sentença, que também é chamada de sentença aberta.
A sentença aberta também aparece em prova, beleza? Como assim, professor? É fácil, vê só. Quando eu não tenho dentro da minha proposição lógica um sujeito bem definido, né? Geralmente eles fazem uso de pronomes. Quando ao invés de um sujeito bem definido eu coloco um pronome, deixa de ser proposição lógica, passa a ser uma sentença aberta. Vê, observe esse exemplo que está aqui. Ó. Ela é a melhor cidade do mundo. Na mesma hora, na sua cabecinha, você pensa o quê? Ela quem? Ela, ela quem? Não é? Então, nas sentenças abertas, nas frases abertas, não podemos determinar o sujeito é indefinido, não é? Sendo assim, ele não tem valor, não podemos definir um valor lógico para elas. É fácil, gente, é só você decorar. Se vier um pronomezinho, ó, ela, alguém, algum, entendeu? Se vier essas palavras aqui, ó, alguém, algum, né? Eles, ela, ele, né? Se vier algum pronome, mesmo que seja definido ou indefinido, não é proposição lógica. Agora, depende também do seguinte: se estiver dentro de um contexto, é proposição. Como assim, professor? Dentro de um contexto. Se eu disser assim, ó, Vivi, mais tarde a gente vai ver quem são os conectivos. Mas, ó, fica atento aí. Ó. Se eu falar assim, ó, João foi para a escola. Proposição lógica, né? E ele, e ele estudou muito. Gente, aqui eu tenho duas proposições lógicas. Vocês concordam comigo? E já já a gente vai entender o que é esse E aqui no meio. Então, aqui eu tenho duas proposições lógicas. Ó, João foi para a escola, é uma primeira proposição. Aqui eu tenho um conectivo lógico. Isso aqui é um conectivo. Já já a gente vai estudar os conectivos. E aqui eu tenho outra proposição lógica. Só que o senhor disse, professor, que se eu tiver um ele, aí não é mais proposição lógica, é sentença aberta. Sentença aberta é, pô, mas aqui está dentro de um contexto. Ele vai botar, ele não precisa botar João duas vezes, tá ligado? Você já sabe que esse ele aí, ele faz referência, né, ó, ao João, que já foi dito anteriormente. Não vamos botar João, João, João toda vez, né? Aí ele coloca o ele, mas você sabe que esse ele é o João. Agora, se vier assim, só ele estudou muito, é proposição lógica? Não. É uma frase aberta, é uma sentença aberta. Beleza? Agora, a sentença aberta, ela pode virar sentença fechada, que é a proposição lógica. Observa aqui embaixo. Tá vendo aqui? Podemos atribuir, ó, podemos atribuir um substantivo para o lugar do pronome, né, ó. Vem aqui, ó. Ela é a melhor cidade do mundo. Quando eu troco para Barcelona, aí o negócio já mudou, né? Tá vendo aqui? Quando eu tiro ela e coloco Barcelona, aí você já está afirmando algo sobre alguém, que é o princípio da proposição lógica, né? Quando eu afirmo algo sobre alguém, passa a ser proposição lógica. Fechou? Guarda isso daí na cabecinha, tá certo? Então, uma sentença aberta pode passar a ser sentença fechada. Basta que o pronome você troque por um substantivo. Beleza? Tranquilo, né? Tem que ter um sujeito. Vamos lá. Dois princípios fundamentais aqui para você andar nessa disciplina de lógica proposicional e lógica da argumentação. Primeiro princípio aqui, ó, princípio da não contradição. Gente, o que é isso? Se tô dentro de um questionamento, tô dentro de uma resolução de problema. Se eu digo que a proposição P ela é verdadeira, ela não pode passar a ser falsa na metade do caminho para lá. Tu tá entendendo? Tá entendendo isso aqui que eu tô querendo dizer? Uma vez que algo é verdadeiro, não pode se contradizer e dizer que é falso, né? E não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, beleza? E o princípio do terceiro excluído é que não existe um terceiro valor. A lógica é bivalente, né? Uma proposição não pode ser falsa, verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não, você não pode estar trocando. Ah, aqui ela é verdadeira, aqui ela é falsa. Uma vez é verdadeira, ela sempre será verdadeira. Uma vez ela é falsa, ela sempre será falsa, não é? E a princípio do terceiro excluído, não existe um outro valor lógico senão
o verdadeiro e falso. Esses dois princípios, eles não vão servir diretamente para você se fazer uma questão. Você não vai fazer uma questão através do princípio, mas eles servem para você se basear na hora de você raciocinar e você pensar, poxa, não tem um terceiro valor. Eita, eu já disse que essa daqui é verdadeira, então ela não vai poder passar a ser, ela vai poder passar a ser falsa. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Ó, agora o bicho vai pegar, as coisas vão ficar legais. Beleza? Mas vai ficar difícil não. Vai ficar só mais interessante. Eu não ensino nada difícil. Vê só, viu? Ó, presta atenção. Proposição simples ou atômica. São essas que a gente está trabalhando até agora, né? Ó, isso aqui também deveria estar em maiúsculo, né? O jantar estava ótimo. Beleza? Proposição lógica, ó, P. Né, ó, proposição P. Isso daqui é uma proposição simples. Por quê, professor? Eu declaro algo sobre alguém, sobre um único objeto, sobre uma única coisa, sobre um único ser, sobre algo, né? Olha a outra aqui, proposição simples. Proposição Q. Marta comeu tudo que viu pela frente. Beleza? Duas proposições simples, não é? Afirmo algo sobre alguém. Beleza? Agora, a proposição, gente, ela também pode ser composta. Como é que uma proposição é composta? Presta atenção. Para a proposição ser composta, ou moleculares, né, ó, ela tem que ter o que a gente chama de conectivo. Beleza? Ela tem que ter o que a gente chama de conectivo lógico. Beleza? Então, é tipo assim, ó, uma proposição simples, ela é uma coisa bem básica, né? Ó, é um sujeito, um verbo e um predicado. Eu declaro algo sobre alguma coisa. Já a proposição composta, eu uno várias proposições através de conectivos. Não. Observa aqui, ó. Uma proposição será dita composta quando for o resultado da união de duas ou mais proposições lógicas simples com o auxílio de um conectivo lógico. Então, observa aqui, ó. Ó, eu tenho as duas proposições anteriores, ó, ligadas por conectivo. O jantar estava ótimo e... Aqui deveria ser Marta, né? Proposição P. Ó, o jantar estava ótimo e Marta comeu tudo que viu pela frente. Tá vendo esse cara que está aqui no meio? Ó? Isso aqui é um conectivo. Ele é usado, né? Ele é usado para você unir as proposições simples e daí, então, criar as proposições compostas. Você cria as proposições compostas, unindo-as através de conectivos lógicos. Aí a gente vai agora estudar cada um desses conectivos lógicos, né? Conhecer eles hoje, a simbologia deles, né? Cada um tem um símbolo que forma a álgebra proposicional, tá certo? E é muito fácil, gente, é muito fácil. Depois que tu aprender, vai virar uma uva, vai ficar uma uva, jura tudo. Agora, se tu estudar direitinho, né? Chega na outra aula, não souber os bizu ainda, os esquemas aqui, aí vai ficar perdido, vai ficar que nem cego no tiroteio. Essa aula aqui é vital, é importantíssima. Porque estudar raciocínio lógico, estudar matemática, eu digo que é sempre o seguinte, é você construir um prédio. Estudar as outras conteúdos é que nem você construir um loteamento de casa. Como assim, professor? É fácil, vê só. Para tu entender o conteúdo 2, tu tem que entender o 1. Um. Aí tu vai construir em cima, tu tá entendendo? Por isso que eu carreguei assim, ó, fulano não tem base. O que é a base? São os primeiros conteúdos mais básicos. Você só vai entender lógica da argumentação se você entender lógica proposicional. Entendeu? Você só vai entender a aula 2 se você souber a aula 1. Aula 2. Se na aula 2, se você não tiver dominado a aula 1, aí você vai ficar perdido, que nem cego no tiroteio. Juro a você. Vamos lá. Mas você vai estar aqui e você vai dominar.
Veja só, vamos entender conectivo por conectivo, beleza? Que isso aqui cai em prova. Cai não, despenca. Ó, primeiro conectivo lógico. O primeiro conectivo lógico é o conectivo da conjunção, beleza? Então, tá aqui, ó, conjunção. Quando estivermos diante de uma proposição composta unidos pelo conectivo e, estaremos diante de uma conjunção. Olha a representação algébrica dele, é isso aqui, ó. É um Vzinho de cabeça para baixo. Então, ó, conjunção é o conectivo E. Qual o símbolo dele? Um V de cabeça para baixo. Esse aqui é o símbolo da álgebra proposicional. Beleza, se não estiver entendendo, tu fala, Vitor, tu grita aí, não morre na tua, não. Ó, observa, para tu entender, eu coloquei duas proposições simples aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma proposição P e uma proposição Q. Proposição P, Lucas estuda com estratégia. Mateus é determinado, né? Vejam bem, prestem bem atenção que agora o negócio vai ficar interessante. Gente, o valor lógico da minha proposição P, você sabe quem é Lucas? Não sabe, né, filho? Ó, o valor lógico da proposição P, ele pode ser verdadeiro, ou o valor lógico da minha proposição P, ele pode ser falso. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. O valor lógico da minha proposição Q, você não sabe também quem é Mateus, você sabe se ele é determinado de verdade. Ele pode ser verdadeiro, ou o valor lógico da minha proposição Q, ele pode ser falso. Beleza? Entende disso daqui? Agora eu tenho, ó, veja a álgebra proposicional, o que ela faz? Ela une duas proposições simples e monta uma composta. O que é isso aqui, ó? Como é que eu leio isso aqui? Isso aqui é uma conjunção de P e Q, ó. Isso aqui, tá vendo aqui? É uma conjunção, se lê assim, ó, conjunção de P e Q. Beleza? Você olha para isso daqui, você já tem que saber que aqui, ó, tem a proposição P, tem um I no meio das duas, e aqui, ó. E aqui, ó. Lucas estuda com estratégia e Mateus é determinado. Gente, preste atenção. Qual a lógica, qual o sentido de ter uma tabela de valores lógicos? Né? Ó, eita, que agora o caldo do pirão está engrossando. Você já está sentindo. Qual é a lógica de ter uma tabela de uma proposição composta? Preste bem atenção. Por que você tem que fazer uma tabela de proposições compostas? É bem básico, é bem simples. Veja só. Pode ser que as duas proposições, ó, sejam verdadeiras. Tá vendo aqui? Pode ser que o P seja verdade e o Q seja verdade. Pode ser que o P e o Q seja verdade. Pode ser que o P seja verdade e o Q seja falso. Não. Pode ser que o P seja falso e o Q seja verdade. E pode ser que os dois sejam falsos. Ó. Tu tá entendendo? Essas quatro linhas aqui, ó, da tabela, uma, duas, três e quatro. Quatro linhas da tabela representam todas as combinações de verdadeiro e falso das minhas duas proposições que unidas formam a conjunção. Entendeu? As duas podem ser verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, ou então as duas sejam falsas. Deu para sacar essa ideia de o porquê fazer uma tabela? Beleza, né? Tá todo mundo caladinho, está todo mundo entendendo, né? Vamos lá. Agora, presta atenção. Uma proposição simples, o valor lógico dela depende apenas dela mesma. Beleza? Se liga. O valor lógico de uma P, de uma Q, só depende dela mesma. Agora, o valor lógico da conjunção de P e Q depende do valor lógico das duas. Entendeu? Então, para saber o valor lógico da conjunção, eu tenho que saber o valor lógico da primeira e da segunda e vou analisar de acordo com isso. Aí eu vou te ensinar agora a ficar craque nessa porra. Vê só, presta atenção. Ó, a conjunção, eu gosto de mostrar a você a lógica de fato por trás da parada. Se você quiser decorar só o bizu, só a regra, você decora também e você passa, beleza? Mas se você for um cara que realmente quer entender a lógica do negócio, você entende o seguinte, vê só. A conjunção vem de junção, vem de juntar.
juntar duas afirmações em uma só. Se eu afirmo algo conjuntamente, preste atenção nisso aqui. Se eu afirmo algo conjuntamente, né? Só vai ser verdade se ambas as afirmações forem verdades. Tá dando para entender isso aqui? Se eu afirmo algo conjuntamente, só pode ser verdade se as duas afirmações são verdade. É fácil, velho. Se o cara chega para tu e conta duas histórias, uma das duas é mentira, tu vai acreditar na outra? É óbvio que não, né? Vê só, gente, vê como é básico. Olha o bizu aqui, ó. A conjunção só será verdadeira. A conjunção só será verdadeira quando ambas as proposições simples foram verdadeiras. Então, se as duas afirmações são verdades, a conjunção é verdade. Se uma das duas, ó, for falsa, ela já é falsa. Se uma das duas for falsa, ela já é falsa. Ah, aqui as duas falsas, ó, aí é que ela é falsa de verdade, meu velho. Então, ó, a conjunção, ela só vai ser verdade quando todas as proposições que compõem ela for verdadeira. Entendeu? Então, guarda isso daí. Outra coisa também, gente, é o seguinte: a conjunção, ela pode ser substituída pelo mas e pelo nem. Beleza? Se tiver mas, também tem valor de e se tiver nem, também tem valor de e. Por quê, professor? É porque, por exemplo, o mais e o e, eles muitas vezes no português eles podem ser isso, entendeu? A professora de português, ela com certeza ela vai poder explicar melhor isso que eu. Mas às vezes a gente fala duas afirmações. Vou colocar um exemplo aqui para ficar melhor, né? Tá, vou botar um exemplo aqui com com mais e com nem, beleza? Para ficar craque também. Muito bem. Ó, acho que é uma professora de português aí me ajudando. Mas se você não quiser, é aquela coisa, edital aberto, você não precisa decorar tudo afinco, não, sabe? Você não precisa aprofundar muito, não. Você tem que acertar a questão e foda-se, tá ligado? O negócio é esse mesmo, ó. Quanto mais prático o seu estudo for, quanto mais você acertar, tá ótimo. Beleza? Então, se liga aí, ó. Eu vou colocar uma com valor de mais e com valor de e. Hoje, hoje, espera aí. Vai, merda. Olha assim, João acordou cedo, né? E ele não foi treinar. Não foi treinar. Beleza? Esse E aqui, ó, é a conjunção, né? Ó, eu estou afirmando duas coisas sobre João. Ó. João acordou cedo e ele não foi treinar. Eu posso substituir esse E aqui por mais, né? E ainda vai ser uma conjunção. Observa bem, tá? Se liga aí. Ó, João acordou cedo, mas, não, mas ele não foi treinar, né? Então, aqui, ó, esse mais aqui, ele tem um valor de E. O nem também pode aparecer. Se eu colocar não nas duas, ó, eu posso botar o nem na segunda, né? Ó, João, vê? João não acordou cedo, nem foi treinar. Se ligou? Aqui, ó, esse nem, ó, ele tem valor de E. E as três aqui são conjunções, ó. Beleza? Essas três aqui são conjunções. O E pode ser substituído pelo mais
e pelo NEM. Então, se vier um mais, se vier um NEM, já sabe que é uma conjunção, beleza? E tudo se aplica essa regra da tabela que está aqui. Vamos embora, vamos embora. Ó, disjunção inclusiva. Tem duas disjunções, beleza? Tem duas disjunções. A inclusiva e a exclusiva. Eu vou explicar as duas a vocês. Preste atenção que é fácil, que eu não ensino nada difícil. Ó, quando a gente tiver uma disjunção inclusiva, a gente tem um conectivo ou. Esse aqui é fácil. Esse aqui é o mais fácil de todos. Porque ninguém substitui o ou, beleza? Ó, vê só, vem. Disjunção. Disjunção. Inclusiva. Ó, conectivo é o ou e o símbolo é o contrário da, da, da conjunção, beleza? É o Vzinho para cima, tá certo? Então, aqui, ó, tá aqui, ó, proposição, eu vou usar as mesmas proposições para ficar bem claro para ti, beleza? Então, ó, Lucas estuda com estratégia, proposição que Mateus é determinado, tá certo? Vamos lá. Quando eu tiver isso daqui, ó, tá vendo aqui? Eu tenho uma disjunção, mesma coisa, uma disjunção inclusiva de P ou Q, né? Ó, isso daqui, mesmo jeito da outra, é uma disjunção inclusiva de P ou Q. Fechou? Fácil demais, mais fácil que dar tapa em bico. Ó, gente, qual é a. Ó, tá aqui, ó. Lucas estuda com estratégia ou Mateus é determinado. Show de bola. Preste atenção, que não é difícil, tu vai acertar essa bexiga na hora da prova. Gente, eu vou explicar de novo do mesmo jeito que eu expliquei anterior. Na disjunção inclusiva, no ou, é aquela coisa. Eu afirmo isto, não, vou só reescrever aqui a frase para ficar bem claro. Lucas, não, estuda com estratégia ou Mateus é terminado. Vê só, gente. A lógica por trás da disjunção inclusiva é o seguinte. Isso aqui só pode ser verdade quando o cara mentir nas duas. Eu vou botar um outro exemplo aqui. Eu gosto desse exemplo que eu vou dar agora, porque ele fica bem característico, né, com essa afirmação. Vê, hein? Se eu disser assim, ó. Se eu disser assim. Nesta manhã, João vai correr ou ele vai treinar. Então, estou fazendo uma afirmação conjunta, é ou não é? Tem duas proposições aqui e torna a proposição composta. Concorda comigo? João vai correr ou ele vai treinar. Gente, presta atenção. Afirmei isso aqui, né? Se só a primeira for verdade, eu estou mentindo? Sim ou não? Se só a primeira for verdade, ele está mentindo? A afirmação está sendo mentirosa? Não, né? Se só a segunda for verdade, a afirmação está sendo mentirosa? Se só a segunda for verdade, a afirmação está sendo mentirosa? Não. Se as duas forem verdades, a afirmação está sendo mentirosa? Tá. Tá? Tá não. Vocês acham que tá? Tá não. Só vai ser mentira se ele não fizer nenhum nem outro. Deu para entender? Só o ou, ele só é mentira se o camarada não fizer nenhum nem outro. A lógica por trás da disjunção é porque a gente costuma usar o ou aqui no Brasil, né?
como o ou, que já já eu vou explicar a vocês. Mas para a lógica proposicional, o ou, né? O que é que pode acontecer? Pode ser que a primeira seja verdade, a segunda seja verdade. Ó. A primeira afirmação aconteça, a segunda afirmação aconteça, vai ser verdadeiro. Pode ser que só a primeira aconteça ó, e a segunda não aconteça, vai ser verdadeiro. Pode ser que a primeira não aconteça, a segunda aconteça e vai ser verdadeiro. O que jamais pode acontecer, ó, nenhuma das duas aconteceu. Se nenhuma das duas acontecer, se nenhuma das duas for verdade, aí ele é falso. Entendeu? Se eu disser assim, ó, nesta manhã João vai correr ou ele vai treinar, ele pode só correr, vai ser verdade. Ele pode só treinar, vai ser verdade. Ele pode correr e treinar, vai ser verdade. Agora, se ele não correr e nem treinar, aí a proposição vai ser considerada falsa. Entendeu? Então, disjunção, ó, qual é a regra? Tá aqui, ó. Aqui é o bizu para você não esquecer. Bruna Oliveira perguntou assim: isso eu descubro na segunda proposição ou eu tenho que conhecer João? Você não tem que conhecer João, você não tem que conhecer ninguém. A questão vai dizer a você, entendeu? O que é que você tem que decorar para agora? Se eu tiver uma disjunção exclusiva, se eu tiver uma disjunção inclusiva, as duas forem falsas, ela é falsa. Se ao menos uma for verdadeira, a minha disjunção inclusiva torna-se verdadeira. Você não tem que conhecer João, você não tem que ver na segunda proposição nem nada. Ele vai dizer a você dentro do conteúdo da questão, entendeu? Quando ele mostrar a questão, ele vai explicar. Olha, essa daqui, ó, é verdadeira, essa daqui é falsa. Qual o valor da disjunção? Aí você vai dizer, opa, peraí, uma delas é verdadeira, a outra é falsa. Opa, peraí, para essa disjunção ela ser falsa, as duas têm que ser falsa, mas uma delas é verdadeira, logo torna a disjunção verdadeira. Se quiser perguntar aí, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Precisa nem levantar a Ô, mão. ô Rubens, boa noite, galera. Boa Então, noite, me tira querido. uma dúvida. Então, no caso, se tivesse os dois conectivos, tipo, nesta manhã, João não vai correr ou nem vai treinar, então, no caso, seria Aí já seria o whey. Aí, essa que você está falando aí já seria o whey. Essa daí já é uma mesmo tendo ou, mas teria o valor de E. se entre as duas, Hum, se entre as duas tiver o nem, aí já é o whey, já é a conjunção. Porque o em aí entendi, não, né? Tá entendendo? Não vai, ele não vai correr, nem vai treinar, né? entendi, Beleza? certo. Então, no caso, e mesmo tendo duas palavras negativas aí. Bom, você acabou de tocar em um ponto que a gente vai chegar lá ainda, né? Pronto, nessas tabelas que eu estou apresentando para você aqui, galera, é só o seguinte, você só tem que ir assimilando as regras. Se você for assimilando as regras de cada conectivo, no final, a gente vai conseguir pegar tudo isso daí e fazer questões, entendeu? Vão assimilando só a regra de cada conectivo. No final, a gente vai juntar isso aí tudinho que a gente está entendendo, aí a gente vai conseguir resolver questões através disso daí. O estudo para concurso, gente, ele é bem diferente de um estudo para você se aprofundar de fato numa área, ou então um estudo de mestrado, ou então um estudo de qualquer coisa, né? O estudo para concurso é um estudo bem prático, né? Porque você está estudando, por exemplo, você está estudando informática, você não é da área de informática, muitas vezes, né? Você está estudando raciocínio lógico, você não é da área de raciocínio lógico. E você também não é da. Você está estudando legislação, você também não é da área de legislação, né? Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Eu tento simplificar para deixar o mais básico possível para tu entender só o que tu precisa, entendeste? Porque o livro, o livro vai ficar gravado, tudo vai ficar gravado. Vai ficar gravado para os assinantes do curso, beleza? Quem tiver interesse em assinar o curso, eu vou encaminhar para a Geraldo, pode falar comigo depois. Então, eu simplifico o máximo possível para vocês entenderem. O remédio é desse tamanho. A dose que você precisa é esse. Tem que assimilar, né? A dose que você precisa é esse. Aí eu vou te dar o que tu precisa, só para passar e pronto, entendeu? Eu vou tentar baixar o nível, assim, bem
ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Pode falar, Carol. Professor, vê só, se a gente só memorizar esse bizu aí, que o senhor sempre coloca Você passa embaixo. da mesma forma, sem entender a lógica de nada. Entender, se você decorar só o bizu, você passa. Quando é que quando é que a disjunção inclusiva ela é falsa? Só quando os dois são falsos. Basta que uma seja verdade, ela automaticamente é verdade. Entendeu? Se você decorar só o bizu, você passa também. É porque a gente está em edital aberto, né? A gente tem que correr, tem que assimilar, tem muito conteúdo. Ô, professor, Pode essa ficar. tabela vai estar no dia da prova ou essa o senhor colocou para nos ajudar? Não vai ter tabela nenhuma no dia da prova. Essa tabela aí tu tem que decorar. Só que tu não vai estudar a tabela, tu vai estudar a regra, entendeu? Qual é a regra? A regra é que a disjunção inclusiva só é falsa quando as duas forem falsas. Em todos os outros casos, ela é verdade, tá vendo ali? No primeiro caso, as duas são verdadeiras, ela é verdade. No terceiro caso. Então, tu não precisa decorar a tabela, só decorar a regra, entendeu? A regra é que só é falsa quando ambas forem falsas. Beleza? Assimilou? Entendeu isso daí? A tabela não vai estar disponível lá, não. A tabela você tem que estar aqui, ó. Só que você não vai estudar a tabela, é a regra. Beleza? Gente, vamos lá. Terceiro conectivo. Ó. Agora é a disjunção exclusiva, né? Ó. Exclusiva. Beleza? A disjunção exclusiva, gente, ela é... Eita, cadê minha canetinha? Vamos lá. A disjunção exclusiva, ela é o ou. Ela é um ou na frente da primeira frase e um ou na frente da segunda frase, beleza? A representação algébrica dele, ó, ela é através do mesmo conectivo anterior, só que sublinhado, beleza? Vou mostrar aqui a vocês. Ó. A disjunção exclusiva, a disjunção exclusiva, então, exclusiva, ela é um ou na frente da primeira e outro ou na frente da segunda, beleza? Então, vai ser ou. E o símbolo dela algébrico é esse V com um tracinho embaixo, tá certo? Então, tá aqui, ó, as mesmas proposições. Ó. Lucas estuda com estratégia, Mateus é determinado. Isso aqui é uma disjunção exclusiva de P, de ou P ou Q. Certo? Isso é uma disjunção exclusiva de ou P ou Q. Beleza, tranquilo. Show de bola, né? Fácil demais. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Quem é a proposição, ó, ou P ou Q, né? Quem é essa disjunção exclusiva? Tá aqui, ó. É. Ou Lucas estuda com estratégia. Ou Mateus é determinado. Beleza? Então vai ter um ou na frente da primeira e outro ou na frente da segunda. Qual é a regra, professor, da disjunção exclusiva? Gente, quem tem filho aqui? Eu acho que a maioria, né? Quem tem filho aqui? Essa daqui eu gosto de usar esse exemplo. Quando o teu filho te pede um negócio, né? Aí tu diz assim, eu vou lhe dar. Aí depois ele pede outro negócio. Tu não chega para ele e diz assim, ou isso ou aquilo. Sim ou não? Tô mentindo? Ou tua mãe também já te disse isso, né? Ela chegou para tu e disse assim, ou isso ou aquilo, não é? Tu podia escolher os dois? Tu podia escolher os dois? Jamais, né? Mas também ela nem ia te deixar sem nenhum, não é? Sim ou não? Por que, professor? Você está usando esse exemplo? É fácil, porque a disjunção exclusiva é de exclusividade. Só uma das duas afirmações poderá acontecer. As duas, jamais. Entendeu?
Então, observa aqui a regra como é. Ó, é uma disjunção exclusiva de ou P ou Q. Então, atenção, viu? As duas podem acontecer, é falso. Aqui, ó. Se as duas acontecerem, se as duas forem verdades, a disjunção exclusiva é falso, porque é exclusividade, né? Uma tem que acontecer e a outra não. Aí aqui, ó. Se a primeira acontece e a segunda não, ó, ela é verdadeira. Entendeu? Se a primeira, ó, não acontece e a segunda acontece, ó, eu falo acontecer, é questão de ser verdadeira. Por quê, professor? É exclusiva, pô. Uma tem que ser verdadeira e outra tem que ser falsa. Então tá aqui, ó. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ela automaticamente é verdadeira. Agora, e se as duas for falsas? Aí ela é falsa também. Entendeu? Por quê, professor? É simples, ó. Se os valores forem iguais, ó aqui o bizu, ó. Fica bem claro. Se ambos possuírem valores idênticos, será falso. Isso aqui é o bizu, para você lembrar. Mas qual é a lógica? A lógica da disjunção exclusiva vem de exclusividade. Né? Vem de exclusividade. Só um caso poderá acontecer. Se eu tenho ou o Lucas estuda com estratégia ou o Matheus é determinado, só pode um acontecer. Um vai ter que ser... Para isso daí ser verdade, um tem que ser falso e outro tem que ser verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, a disjunção exclusiva ela é falsa. E se os dois forem falsos, a disjunção exclusiva também é falsa. Difícil? Não, né? Eu só ensino coisa fácil. Decorou? Qual é? Ó, tu vai ter 5 regras para lembrar, viu? 5 regras para lembrar hoje. Vamos recapitular? Qual é a regra do E? Qual é a regra do E? Bora, rapidinho. Qual é a... Você tem que ficar na ponta da língua. Qual é a regra do E? Da conjunção. Só é verdade quando as duas forem verdade. Se uma for falsa, já era, né? Qual é a regra do OU? Só é falsa quando ambas forem falsas. Qual a regra do ou, da disjunção exclusiva? Só é verdade quando ambas têm valores diferentes, né? Se tiver valores iguais, ela é falsa. Beleza? Difícil? Claro que não, né? Que eu não ensino nada difícil. Vamos embora. Agora vem o cara que com certeza é o queridinho das provas, vai estar no concurso de vocês, beleza? Ó, a condicional. Esse aqui é chato. Por quê, professor? Você já está fazendo termo? Tô não, pô. Pessoal. Esse cara aqui é um pouquinho mais chato. Por quê? Pessoal. Esse daqui, ó, geralmente ele vem com o nome de se então. Beleza? Geralmente, esse conectivo aqui, ele vem com o nome de se então. Por que se então, professor? É simples. O se, ele vem na primeira proposição, beleza? Ele vem na frente da primeira, geralmente, né? Ele vem na frente da primeira proposição. E o então, ele vem na frente da segunda. Na próxima aula, vocês vão aprender o seguinte: todas as proposições vistas até agora, elas são comutativas. Tá, professor, que peste é isso? Todas as proposições vistas até agora, se você trocar a ordem das duas proposições, ela vai ter o mesmo valor lógico. Já o sim, então, não. Sabe por quê? Porque a primeira proposição, ela sempre será o antecedente. E a minha segunda proposição sempre vai ser o consequente. Beleza? A primeira é sempre o antecedente e a segunda sempre será o consequente. Beleza? Então, a proposição P, ó, aqui, ó, é o meu antecedente. A proposição Q é a minha consequência. Beleza? E o símbolo que a gente usa na condicional, ó, é uma setinha. Beleza? Esse cara é o rei das provas. Viu? Ele aparece em toda prova de raciocínio lógico. Ó, tá aqui, ó. Se Lucas é matemático, então Paula é excelente com números. Quem é o antecedente? Tá aqui, ó. Lucas é matemático. Quem é a consequência? Tá aqui. Paula é excelente com números, beleza? Gente, antes da gente entrar na tabela e na lógica desse cara, eu vou mostrar isso aqui a vocês.
sabia que existem infinitas expressões que podem substituir o se então? Pois é. Na língua portuguesa tem muitas palavras, né, que podem substituir esse conectivo aí. Os outros que a gente viu até agora, por exemplo, o e, ele pode ser substituído pelo mas, né, e pelo nem. No entanto, o se então, ele pode ser substituído por uma infinidade de outras palavras. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, se Lucas é matemático, Paulo é excelente com números. Isso aqui é sim então, mas cadê o então? Tá aqui, ó, tá sem o então, ó. Não preciso colocar o então, tá vendo aqui, ó? Eu omiti o então. Não tem o então. Então, só o se, uma vírgula e o restante já é sim então. Ó, eu posso tirar o se também, ó. Aqui, ó. Paula é excelente com números. Opa, aqui já é outra coisa. Isso aqui. Esse aqui eu vou dar um asteriscozinho que eu vou explicar ele à parte. Esses dois aqui. Eu posso trocar, ó. Gente, aqui é lógica proposicional, tá? Não é português, não. Eu sei que quando é uma conjunção temporal, né? Mas na lógica proposicional, você pode trocar o se então por quando. Beleza? Ó, quando Lucas é matemático, Paulo é excelente com número. Toda vez que Lucas é matemático, Paulo é excelente com número. Lucas ser matemático implica em Paula ser excelente com números. Então, veja, como é que eu vou dominar todas, professor? Todas essas palavras que podem ser substituídas por um sim, então. Você não vai dominar todas nunca. Você vai chegar na sua prova de raciocínio lógico, você vai ler a afirmação e vai dizer, poxa, isso aqui só pode ser condicional. Isso aqui, ó, você vai ler, você vai ver que tem um antecedente e vai ter uma consequência. Você só. Isso aqui não vai. Aí você vai ler essa parada e vai dizer, oh, isso aqui não é uma conjunção, porque não tem um e, não tem um mais nem um nem. Isso aqui não é uma disjunção inclusiva, porque não tem um ou. Isso não é uma disjunção exclusiva, porque não tem o ou. Só pode ser o quê? Uma condicional, porque tem um antecedente e tem uma consequência depois. Beleza? Agora, preste atenção aqui, tá? Deixa eu escrever aqui essa se então aqui. Vocês entenderam, né? O se então, ele tem infinitas palavras que podem substituir ele, que aparecem em prova, tá certo? Não necessariamente vai vir se então, né? Pode vir com outras palavras que dão ideia de se então, tá certo? Então, vamos escrever aqui assim então. Se Lucas é matemático, então Paula é excelente com os números. Gente, o antecedente aqui, ó, é de Lucas, ó, antecedente. E a consequência é essa daqui, ó. Antecedente e a consequência. Show de bola. Fácil demais, não é? Agora, tu sabia que se eu trocar a ordem dos dois, mas preservando o conectivo se na frente da primeira, né, dessa de Lucas aí, ainda vai ser uma condicional de se P, então Q? Como assim, professor? Mostra aí para ver. Aqui, ó. Vou mostrar. Tá aqui, ó. Se P, então Q. É a mesma, tá? Ó, mas escrita de outra forma. Ó. Paula é excelente com os números se Lucas for, né, matemático. Geralmente ele vai fazer essas adaptações aqui. Matemático. Vocês entenderam aqui, gente? Quem é o antecedente? É o que veio de trás, ó. Ele só trocou a ordem, né? Ó. Não está na ordem normal. Ó. E quem é a consequência? Tá aqui, ó. Beleza? Porque a condição veio atrás, ó. Tá vendo aqui? A condição veio depois. Quem é de português, velho? Quem é de português vai olhar a condicional tão fácil.
vai ver a condicional, vai dizer, poxa, já sei que é condicional. Já está dando ideia aqui de condição do primeiro para o segundo, né? Então, ó, isso daqui, ó, é uma condicional, né? De P e Q, né? Se P, então Q. Quem é o antecedente? Tá ali, ó, Lucas ser matemático, né? E quem é a consequência? Paula, né? É excelente com números. Só que a ordem dos dois foi trocada, mas o antecedente está vindo depois e a consequência está vindo no início, beleza? Agora vamos entender a tabela da condicional. Ó, gente, vocês concordam comigo, né, que toda ação tem uma reação? Sim ou não? Tem, né? Vocês concordam que toda ação tem uma reação? É ou não é? Essa é a lógica da condicional. Vamos entender agora o porquê isso aí acontecer. Vê, ó, tem um antecedente e tem uma consequência que vem logo após ele, não é? Gente, a condicional funciona da seguinte maneira. Ó, vou chamar a minha P de ação, para você entender, eu vou chamar a minha P de ação e vou chamar a minha Q de reação. Vai ficar bem prático, você vai entender bem fácil, beleza? Gente, é verdade, vocês concordam comigo que é verdadeiro que se a ação acontecer, a reação vai acontecer também? Sim ou não? Essa daqui é a premissa lógica primeira da condicional. Se a ação acontece, a reação vai acontecer também. Então, ó, se a ação acontece, a reação acontece, a condicional é verdadeira. Ó, aí vem bem logicamente também, ó, a ação acontece, não acontece, ó, perdão, deixa eu apagar a skin. A ação não acontece, logicamente a reação também não vai acontecer, é uma situação verídica, não é? Vou mostrar a vocês da seguinte forma. Vê só, se eu falar assim, ó, acho que vocês vão entender. Se chover, a rua então vai ficar molhada. Concorda comigo? Se chover, então a rua ficará molhada. Quem é o antecedente? Chover, né? Se chover, então a rua ficará molhada. Quem é a ação? A ação é chover. A reação é a rua ficar molhada. Aí vocês concordam comigo aqui, né? Se chover de fato, ó, choveu, a rua ficou molhada. É um caso verídico. É ou não é? Aí agora vamos fazer o oposto. Ó, não choveu, é falso, choveu. A rua não ficou molhada, ó, é falso que a rua ficou molhada. É uma situação verídica também. Tá assimilando, né? Tá concordando, né? Comigo até agora. Aí tu concorda comigo, ó, se não, ó, Vivi, presta atenção. Aqui agora, ó, não choveu. Não choveu, a ação não aconteceu. Não, a ação não aconteceu. Mas ainda assim a reação pode acontecer. Como assim, professor? Não choveu. Aqui, ó, a ação não aconteceu. Mas tu concorda comigo que ainda assim, mesmo sem essa ação aqui, a mesma reação pode acontecer de outra forma? Pode. Então, ó, chega. Embora muitas vezes a ação não aconteça, a mesma reação pode acontecer. Então, ó, é um caso verídico também. Embora não tenha chovido, né? Pode ser que a rua ficou molhada de outra forma. Passou um carro-pipa e molhou a rua. Pode ser verdade. É verdade também, ó. Embora a ação não aconteça, a reação aconteça, é uma situação verídica também. Agora, o que não pode acontecer, ó, vou até marcar aqui, ó, o que não pode acontecer de jeito nenhum, gente, é isso aqui, ó. Ver se vai fazer sentido na cabeça de vocês. O que é que jamais pode acontecer? Muito bem, ó. Lidiane, né? Lidiane acabou de dar uma contribuição ótima. Pode ter acontecido através de outra ação que não seja a que a gente está falando previamente, né? Aconteceu através de outra ação. É uma situação verídica também. Agora, o que jamais na condicional pode acontecer é a ação acontecer, primeiramente, e a consequência não. Tu tá entendendo aqui, ó? Muito bem, Lidiane. Então, ó, o que jamais pode acontecer, quando é que a minha condicional é falsa? Quando a minha ação, ela acontece e a reação não acontece. Gente, pode chover e a rua não ficar molhada? Não, né? Isso aqui é falso. Tu entendeu? O que jamais pode acontecer é a ação acontecer
e a reação não vir logo após. Entendeu? A reação, como Lidiane deu uma contribuição ótima, pode acontecer, neste caso, né, através de uma ação que não seja a ação prévia que a gente está estudando aí no caso, né? Mas a reação tem que acontecer se a ação ocorrer primeiro, beleza? Então, agora, professor, como é que eu decoro essa bexiga para passar na prova? Tem aluno que só quer saber o bizu, né? O bizu é esse aqui, velho. Ó, só será falso quando a primeira proposição for verdadeira, a segunda falsa. Aí tem o bizu da Vera Fischer, o VF. A condicional, ó, só é falso quando a primeira, ó, o antecedente e consequente, né? Ó. Quando o antecedente for verdadeiro e a consequência for falsa, aí minha condicional, ela é uma condicional falsa. Tirando isso, ela é verdadeira, beleza? Quando é que ela é falsa? É só quando o VF. Qual o bizu? Vera Fischer. Se você lembrar, ó, quando é a condicional é falso, VF, Vera Fischer. Show de bola, né? Ó? Nunca mais tu esquece, né? Vamos embora. O último conectivo, bicondicional. Gente, a bicondicional são duas condicionais. É simples, ó. Quando a gente tiver uma proposição composta, ó, quem está assistindo aí, né? Quem está aí, ó, eu mandei o convite para vários grupos, né? Quem estiver assistindo aí e não tiver matriculado ainda, quiser fazer parte do curso, né? Para Secretaria de Educação da Paraíba, quiser ser o meu colega de trabalho, né? Que eu já estou lá já faz 3 anos. Quiser ser o meu colega de trabalho. Então, quiser trabalhar nesse estado maravilhoso, né? Que tem muito mais valorização para o servidor público do que Pernambuco, né? Os salários da Paraíba são muito melhores que Pernambuco, né? Então, se matricule no curso, chame seus amigos, vai estudar junto. Vai estudar junto. Tem muita vaga, gente. E tem muita oportunidade. Esse material aí foi disponibilizado. Em toda aula vai ter um material digital. Você vai ter uma apostila de raciocínio lógico ao final do curso que você não vai precisar de mais material nenhum. Entendeu? Mas vamos embora. Estudar para essa porra, passar nessa prova. Vamos embora. Então, ó. Quiser matricular aí, ó, G+, né? Tá aqui, ó. Beleza. Tamo junto, qualquer coisa. E vamos embora. Então, a proposição composta unida pelo conectivo da bicondicional, ó, deixa eu colocar aqui, ó. É o bicondicional. A bicondicional são duas condicionais. Ou seja, o primeiro é antecedente consequente, a segunda é antecedente consequente. Beleza? Antecedente consequente, antecedente consequente. Então, o primeiro, ó, o simbologia é duas setinhas, né? Que é indo e voltando, beleza? E o conectivo é o se, somente se, beleza? Esse aqui é uma delícia, cara. Se, somente se, tá certo? Show de bola, né? Decora esses caras aqui, ó. Tá certo? Então, o primeiro, o cara que vem na frente, ó, é antecedente consequente e o segundo é também antecedente consequente. Como assim, professor? Os dois podem ser a mesma coisa? Os dois podem ser... Podem. O primeiro é antecedente do segundo, né? E, ao mesmo tempo, também é consequência. Beleza? Poxa, professor, eu não estou entendendo ainda. É simples, cara. Vê só. Eu conheço as duas... Sabe quantas aulas já dei na minha vida disso aqui? Eu acho que por ano, geralmente eu dou umas 20 aulas desse conteúdo. Eu acho que eu já leciono esse conteúdo há 10 anos, então acho que eu já dei umas 200 a 300 aulas desse conteúdo aqui. Então, só isso mais ou menos, né? Eu já sei as dúvidas que o cara tem, né? Então, vê só, gente. Ó, vou colocar aqui para vocês entenderem. Ó, Lucas é matemático. Aí vem um conectivo. Se somente se, Paulo é excelente com números. É simples, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é antecedente para uma consequência, né, ó? Que tá logo aqui, ó.
Então, eu posso dizer, se Lucas é matemático, então Paulo é excelente com números. Da mesma forma que esse cara que está aqui, ó, é um antecedente para essa consequência que está do lado de lá, ó. Da mesma forma que eu posso dizer, ó. Se Paula, ó, tá vendo o se aqui, ó? Se Paula é excelente com números, então Lucas é matemático. O primeiro é antecedente para a consequência, que é o segundo, e o segundo é antecedente para a consequência, que é o primeiro. É um casal, beleza? Gente, presta atenção. Esse aqui é um dos mais fáceis de todos. Tu tem irmão, né? Tu tem irmão ou não? Todo mundo aí tem irmão? Sim ou não? Todo mundo tem irmão aí? Sim ou não? Ou tem irmão, tem primo, né? Se não tiver irmão, tem primo. Tem não, primo não? Primo tem, né? Tá com a poxa, não. Já rolou de alguma vez tu querer ir pra uma festa e querer ir pra algum lugar e tua mãe dizer assim, só vai se fulano for? Já aconteceu? Sim ou não? Já? Com certeza, duvido não ter acontecido, cara. Isso aí já rolou em todas as melhores famílias. Então, qual é a regra do sim, então? Tu vai aprender agora, nunca mais tu vai esquecer, ó. Vê? Faz de conta que aqui é tu e tua prima, ó. Vê? Aqui é tu e aqui é tua irmã. Irmão. Beleza? Ó, a tua mãe diz assim, ó, só vai se fulano for. Aí tu diz, beleza, mãe, ó, tu vai e ele vai também. É verdade. É ou não é? Sim ou não? Tu vai e ele vai também. É verdade. Pode tu ir e ele ficar? Não, é falso. Entendeu? Pode tu ir e ele ficar? Não, é falso. Ou pode tu ficar, ele ir sem tu? Não. Ele vai sem tu? Vai nada. Não vai, não vai os dois não, então não vai ninguém, ó. É verdade também. Deu para entender? Qual é a lógica, professor, da bicondicional? É simples. Se o valor lógico das duas é igual, ela é verdadeira. Se o valor lógico das duas são iguais, elas são verdadeiras. É simples, gente. Se é bicondicional, o primeiro é antecedente e consequente para o segundo, né? E o segundo é antecedente e consequente para o primeiro. Então, só pode ser verdade se os dois acontecerem. Ou então os dois não acontecem também, é uma situação verídica. Agora, jamais pode um ocorrer e o outro não. Então, professor, não quero entender a regra não, só quero o bizu. Então tá aqui também, ó. Qual o bizu? Ó? Só é verdadeira quando ambas as proposições que compõem for verdadeiras. Beleza? E ou verdadeira ou falsa, né? Tá aqui, ó, para complementar. Ou falsas. Verdadeiras ou falsas. Difícil? Não, porque eu não ensino nada difícil. Vamos lá. Tá acabando. Dorme ainda não. Não é nem para dormir. Edital aberto, ninguém dorme, não. Edital aberto é faca nos dentes. Vamos embora. Negação de uma proposição simples. Gente, como é que eu nego uma proposição simples? Está acabando. Presta atenção. Como é que eu nego uma proposição simples? Para negar uma proposição simples, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Só basta você negar o verbo. A frase, ela pode ter mais de um verbo, mas ele tem um verbo que é o verbo principal, né? O professor de português, ó, vai amar essa parte. Cara, essa parte da lógica é muito boa para quem gosta de português. Então, a sentença, né? Ó, a sentença tem mais de um verbo. Pode ter mais de um verbo, mas tem um verbo que é o verbo principal, né? É o verbo que descreve, ou então, que descreve o sujeito, é o verbo que é uma ação do sujeito, né? Geralmente é o primeiro verbo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma proposição lógica aqui, ó. Proposição P. Olha o sujeito aqui. Campina Grande, né? Aí tem um verbo. Tem. O melhor São João do mundo, não. Aqui está o verbo dela. Para negar essa proposição, basta eu negar o verbo. Não tem. Beleza? Essa é uma proposição simples. Logo depois a gente vai ver a negação de proposição composta, que é mais difícil. Mas a negação de proposição simples é bem básica. Campina Grande tem o melhor São João do mundo, Campina Grande não tem o melhor São João do mundo. Então, veja. Na primeira é a proposição P. Na segunda é a proposição não P. Beleza? Aí vem o seguinte. Se o valor lógico, ó, da minha P é verdadeiro, o valor lógico de não P
É falso. Ele inverte, entendeu? Se o valor lógico da minha P é falso, o valor lógico da negação de P é verdadeiro, tá certo? A negação sempre vai ter o valor lógico alterado, trocado, tá certo? Então, observa aqui também, ó. Outra forma de negar, bem prática, é colocar na frente, ó, não é verdade que. Não é verdade que isto, o restante da sentença. Beleza? Não é verdade que Campina Grande tem o melhor São João do mundo. Se você botar não é verdade que, você já negou também automaticamente, tá bom? O símbolo da negação é esses que estão aí, ó, no material. É uma cantoneira ou um tiozinho, tá certo? Existe outra forma de se negar também. Sim, a dupla negação, ó, volta para a afirmação, tá? Isso aqui é bem óbvio, né? Se eu nego a negação, volta para a afirmação. Então, ó, se tal, já está a negação aqui, ó, Campina Grande não tem. Aí eu vou negar a negação, eu volto para a afirmação. É só tirar o não, né? Beleza? A negação, ela também pode ser usando antônimos, tá ligado? Ó, se eu disser assim, ó, José está ausente, negue. José está presente, tem um sentido oposto, tá certo? Mas nem sempre dá para se negar com antônimo. Aí você tem que estar ligado, né? Porque lembra do princípio do terceiro excluído? É fácil, pessoal, se eu disser assim para tu. O Flamengo perdeu o jogo de quarta-feira. Se eu disser assim, o Flamengo ganhou o jogo de quarta-feira, eu neguei? Eu não neguei, porque o Flamengo pode ter empatado o jogo. Então, vê, ele pode ter perdido, ele pode ter ganho, ele pode ter empatado. Ele tem três valores lógicos, né? Lembra do princípio do terceiro excluído? Não pode ter três valores lógicos, né? Então, diante disso, ó, só pode ser verdadeiro ou falso, e negar com antônimo dentro dessa situação não dá, entendeu? Agora, ausente, presente, vivo ou morto, né? Os que, os que só tem, no caso, né, dois antônimo, né? Aí dá para negar um com o outro. Beleza? Só você pensar, ausente, presente, vivo ou morto, destemido, covarde, bonito, feio, né? Agora, tem uns, né, eu só lembrei disso aqui agora, né? Mas tem uns na língua portuguesa que tem mais de um, né? Aí é só dar analisada. Porque você vai marcar X, né? Você não vai escrever. É só olhar lá nas questões e vocês vão observar. É só fazer questão, gente. A gente vai ficar bem prático nisso aí. Beleza? Então dá para se negar com o antônimo também. Se você coloca o antônimo do predicado, né, vai ficará negado a sua proposição. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer questões aqui agora. Ó, eu vou tomar um gole d'água, pegar um gole d'água ali, e vamos dar uma olhadinha nessas duas questões aqui. Eu acho que vocês já conseguem fazer ela. Bora lá? Só um minuto.
Vamos lá, retornando. E aí, deu para todo mundo fazer, não foi? Bora lá? E aí, qual o gabarito aí das primeiras questões? Acho que vocês já fizeram um bocado, não foi? Alguém aí não recebeu o material? Quem quiser, ó. Acho que eu mandei em vários grupos, né? Quando eu mandei o link, eu mandei o material. Vou colocar meu número aqui, me dando um oi, e aí eu mando o material, tá? Vou deixar aqui no chat meu número. 81997391228. Eu mando o material sem os riscos e com risco. Só tenha paciência. Tem gente que, tem gente que manda mensagem sem parar e ficar ligando, né? Eu mando, tiro dúvida, pode ficar à vontade também para perguntar. Vamos lá, presta atenção aqui, tá? Ó, gente, isso aqui é questão de concurso. Ó. Eu faço questão de deixar aqui, ó, bem explícito, ó, o concurso que foi colocado, tá vendo aqui, ó? Concurso, esses dois aqui foram concurso de nível superior. Veja que não é uma banca difícil em raciocínio lógico. Gente, vai ser um diferencial. São 10 pontinhos, 10 pontos. Tem redação esse concurso? Tem? Esse concurso tem redação? Vai ter redação nesse concurso? Quem sabe aí? Tem não. Oxe, 10 pontinhos, meu velho. 10 pontinhos, uma besteirinha dessa aqui. Poxa, ó, vai passar na frente de um monte de gente. Já pensou? Poxa, o doutorado tá valendo quantos pontos? Na mestrado, doutorado, esse concurso, tá valendo quantos pontos, título? Alguém sabe? Mestrado, doutorado, tá valendo as provas de título. Aí vai que, vamos supor, o cara tem a mestrado, tem a porra toda. Tu não estudou essa bexiga aqui, ó. Aí tu estudou direitinho, tu acerta e passa, né? Entendeu? Nem fui atrás para não chorar. Eu passei nesse concurso sem título nenhum, minha gente. Vocês conseguem também. Eu não tinha, na época que eu fiz, eu não tinha pós, não tinha nada, 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 nada. Fui só com a cara e com a coragem. Vamos lá. Ó, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Gente, vê que besteira. Só uma proposição. Vou perguntando a vocês, tá? Só nesse começo aqui. Depois a gente vai fazer bem rápido. Marcar de vermelho, eu acho que não são. Gente, a primeira proposição lógica, não, né? Olha a interrogação aqui no final. A segunda é proposição lógica? Não, olha o verbo no imperativo. Tá vendo aqui, ó? A primeira é o quê? A primeira é pergunta, né? Interrogativa. A segunda é o quê? É uma imperativa. A terceira é o quê? Uma frase exclamativa, né? Ó. A terceira aqui é uma frase exclamativa. Também não é, ó. Ó, essa daqui, ó, é uma frase sem verbo. Isso aqui é sem verbo. Não pode ser proposição lógica. Sem verbo. Beleza? E essa daqui, só pode ser aqui, ó. Uma unidade da polícia militar é o batalhão de choque, né? Ó. Essa daqui é uma proposição lógica. Ela afirma que ó, o batalhão de choque é uma unidade da polícia militar. Beleza? A gente está fazendo questões de todos os concursos que tem, né? A gente vai fazer questão só de professor, né? Raciocínio lógico você pode fazer até questão de outras bancas também que não influenciam em nada. Segundo, ó, assinale a alternativa que apresenta, né? Ó, com a afirmativa correta correspondência entre sentença e suas classificações, aberta ou fechada. A gente aprendeu, né? Se tiver uma outra coisa, né, que eu não falei lá na aula, né? Ó, equação, ó, equação, inequação, é sentença aberta. O que fecha é uma equação, professor? É tipo isso aqui, ó, x mais 2 é igual a 7. Isso aqui é equação. E o que é uma inequação? Ó, 8 é diferente de y. Isso aqui é uma inequação. Para ser equação, tem que ter sinal de igual. Para ser inequação, pode ser maior que, menor que, maior igual, menor igual, então, diferente.
Beleza? Difícil? Não. Eu não ensino nada difícil. Vê. Aqui, ó. É uma sentença fechada? É uma equação, ó. É uma sentença aberta. Aqui, ó. Fechada? Não, tá errado. É aberta. Ó. Vem pra cá, ó. Vou fazer a letra D logo. Ela. Ela foi a melhor dançarina dos famosos. Da dança dos famosos. Isso aqui pode ser uma sentença fechada, isso aqui pode ser uma proposição lógica, não, né? Por quê? Porque ela quem, né? Ela quem? Então, ó, errado, não é sentença fechada, né? Ó, que criança inteligente, nem sentença essa bexiga é. Isso aqui nem sentença é. Ah, isso aqui tá errado também, ó. Nem sentença é. Ó, alguém conseguiu férias em julho. Alguém? Quem? É uma sentença aberta, né? Ó, sentença aberta. Então, de fato, a letra B é o gabarito. De fato, é uma sentença aberta. Vamos lá. Questão de analista. O que é que ele quer saber aqui, professor? Vamos lá. Ó, para que a sentença, ó, ganhou o campeonato de futebol, representa uma sentença fechada. A lacuna deve ser preenchida corretamente com, ó, opa, peraí, ó, tem que ter um sujeito pré-definido. Algum time? Não. Um atleta? Não. Alguém? Não. Tem que ser um sujeito bem definido, né? A África do Sul, né, ganhou o campeonato de futebol. Gente, isso aqui é difícil. Na moral. Até agora tá de boa demais, né? Até agora tá só massagem. Pelo amor de Deus. Isso, ó, é muito diferente você estudar sozinho, gente. Estudar com acompanhamento de um professor que já sabe essa parada aqui, tá ligado? Não só isso, como qualquer outro conteúdo, né? A gente chama de caminho das pedras, né? É muito diferente você estudar com alguém que já trilhou o caminho das pedras, que pode te dar, dizer onde pisar, e você estudar só, né? Talvez até por uma plataforma online, sei lá, pelo YouTube, né? Sozinho eu acho mais difícil. Vamos lá, o quarto quesito aqui, ó. A respeito da proposição, Alcebiades gosta de CrossFit. Ó, primeira proposição, tá aqui, vou marcar de azul. Alcebiades gosta de CrossFit. Aí vem o conectivo. Hermanoteu treina jiu-jitsu. Não. E estuda história contemporânea. Gente, tu consegue perceber que tem 3 proposições aí? Sim ou não? Ó, tem a primeira. Alcebiades gosta de CrossFit. A segunda, Hermanoteu treina jiu-jitsu. E Hermanoteu estuda história contemporânea. Só que ele não precisou botar Hermanoteu na última, né? Porque a gente subentende, né? O que esse cara aqui, quem faz isso aqui, ó, é Hermanoteu também, né? Mas ele deixou oculto aqui, né? Ó. Ele não colocou, porque a gente já entende que é Hermanoteu, né? Então, tem 2 conectivos aqui, ó, não é? Se tem 2 conectivos, tem uma proposição aqui, 2 proposições aqui, ó, 3 proposições aqui. Então, ó, a proposição é formada por 3 proposições compostas? Não, né? São 3 simples, né? 3 simples formam proposição composta. Não é possível observar? Jamais, né? Dá sim. A proposição é formada por 4? Não, são 3. A proposição é formada por 3 proposições simples. Perfeito. Mais fácil que dar tapa em bebo. Vamos lá. Quinto quesito. Se tiver muito rápido, tu avisa, tá? Vocês estão caladinhos, acho que vocês estão entendendo tudo. A sentença, ó. Aluno, volte, verbo no imperativo, né? Eita, bexiga. Para a sua sala. Não é uma proposição simples. Até aí tá ok, né? Pois apresenta uma frase imperativa, que não é possível determinar seu valor lógico. Há algumas mudanças nessa sentença. Qual alternativa apresenta sua proposição simples? Ó, aluno não volte para a sala, embora botou não, continua com a ordem, ó, não volte. Ó. Então também não é proposição lógica. Tem interrogação, eu nem olho o resto, né? Não tem por que me preocupar, porque é pergunta, né? Agora aqui, ó. O aluno X, quem diabo é aluno X, velho? Exclamação ainda, você tá doido. Aqui, ó. O aluno João voltou, estou afirmando, para a sala, letra C, gabarito, é uma proposição lógica. Vamos para a próxima. Aqui, ó.
A respeito dos conceitos de sentenças abertas e fechadas, é possível afirmar que, ó, na sentença, é uma equação, né? Equação é uma sentença aberta, né? Aí vamos lá. Ó. Qualquer valor natural dado à variável x torna a sentença aberta. Errado. Se eu trocar esse x aqui por exemplo, 3, vira uma sentença fechada. Sentença fechada é proposição lógica. Veja o que ele disse. Na sentença, x mais 3 é igual a 9. Qualquer valor natural dado a x torna a sentença aberta. Não. Sentença aberta, ela já é. Se eu der um valor lógico a x, a sentença vira fechada, verdadeira ou falsa. Entendeu isso daí porque está errada? Ó, próximo. Ó. Fazer a letra D, ó. A sentença. Qual o valor nem sentença é? É uma pergunta, né? Pergunta já sabe que não é nem proposição, não é nem sentença, né? Então, sentença e proposição é a mesma coisa, tá, gente? Aí aqui, vamos lá. Ó, sentenças que não podem ser classificadas com valores lógicos V ou F são sentenças abertas. Essa daqui está errada porque está incompleta, né? Porque tem outras coisas que não podem ser valoradas em V ou F e não são sentenças abertas, né? Por exemplo, uma frase exclamativa, uma frase imperativa. Está errada porque está incompleta. O gabarito aqui é a letra B, ó. Vê como é que é legal. P de X, deixa eu trazer para cá, né, para te explicar. Ó. P de X é uma sentença fechada de um dado conjunto se somente se P de X é uma proposição verdadeira ou falsa, sempre que substitui a variável X por um elemento do conjunto dado. Ó, parece grego, né? Mas isso aqui só por eliminação você acertaria. Mas deixa eu traduzir isso aqui para ver que é fácil. Ó, P de X é uma sentença fechada. Ele está afirmando aqui, ó. Eu vou supor que P de X, ó, vou só dar um exemplo, tá certo? P de X é uma sentença Y mais 3. Em que Y, né, é um elemento, assim, ó, Y pertence a um conjunto B qualquer. E B, ó, é 3 mais, 3 mais, pô. 3, 4, 5, 6 e 7. Isso daqui, dentro dessa situação aqui, pode ser uma proposição fechada, sim ou não? Uma sentença fechada, sim ou não? Sim, ó. P de X é uma sentença fechada de um dado conjunto, se somente se torna-se uma proposição verdadeira ou falso para sempre que substitui X por um elemento do conjunto dado. Desse jeito que está aqui, ó, ele não é proposição, mas toda vez que eu pego esse Y que está aqui, ó, tá vendo aqui? Esse Y que está aqui, ó, dentro da minha proposição P de X, e troco por algum desses valores aqui, vira uma sentença fechada, entendeu? É isso que essa questão aqui disse. Por quê? Ele mistura a lógica proposicional, né, com o conhecimento matemático, né, que a gente vai ver mais adiante também, tá certo? Conhecimento de equaçãozinha, né, tal. Mas foi isso aqui basicamente que ele disse. Mas veja, você conseguiria chegar à resposta só por eliminação, né? Que é a letra D. Está péssima. A letra A está totalmente errada. E a letra C, ela está incompleta, né? Só resta a letra B. Vamos para a próxima. Sétimo. Ó, conceitua-se proposição, oração, que oração é uma frase com verbo, né? Que apresenta sujeito e predicado, às quais pode ser atribuído valor lógico. Até aí está lindo. Assinale qual das alternativas apresenta somente proposições a partir da relação. Ó, 2023 mais 2 é igual a 75. Proposição. Tá falso, mas é proposição, né? João, opa, interrogação, tchau, né? O técnico do clube de futsal é Richard Del Sol. Certo, proposição. Richard Del Sol é o técnico do clube de futsal. Peça, verbo no imperativo. Tchau, nem olho mais. Exclamação no final. Nem olho mais. Que maravilha de aprovação no concurso. Né? Ó, aqui agora. Guanabara assiste novelas e prepara o jantar toda noite.
proposição, e mais é uma proposição composta, né? Por conjunção. Então, quem são proposições aqui? A1, A3 e A6. Letra D de doido. Não, mas não endoide não, viu? Vamos para a próxima. Oitavo, vamos lá. Vou colocar de novo aqui o meu contato. 81-997-39-12. 739-12-28. Vamos passar, vamos ganhar 10 pontinhos nessa matéria aí. Ó, assinale a alternativa que apresenta uma sentença com características de uma proposição. Ó, recruta marche, tchau, é ordem. Não dirija, tchau, é ordem também. Não diga, né? Recruta, o recruta 21.347 Silva é um bom atirador. Perfeito. Ó. Ele deixou bem específico ó, quem é esse recruta. Entendeu? Ele deu um código que deixou bem específico e especificou bem. Ó. Se eu disser, o recruta é um bom atirador. Não, é o recruta tal. Ele é um bom atirador. Né? Ele deixou bem específico aí, ó, quem é esse recruta. E o restante? Tá um nojo, né? Ó, aqui, ó, sem verbo. Ó, cadê o verbo? Cadê o verbo? Não tem. Esse daqui, ó, nossa, que absurdo. Cadê o verbo também? Então, tchau para essas duas aqui também. Nono, considere as seguintes sentenças. Ó. Alguém em perigo. Pergunta, ó, tchau. Socorro, exclamativa, tchau. Todo bombeiro é mortal. Ó, essa daqui ó, é um tipo específico de proposição que a gente vai estudar ainda. Essa daqui ó, é uma proposição que a gente vai ver em lógica da argumentação ainda, que a gente vai ver, ó, é a proposição categórica. Bom. Beleza? Proposição categórica. Ela é diferente. A gente vai ver ela ainda. Não se aperrei, não. Então, daqui, só quem é proposição é a letra C. Mas já está adiantando. Ó. Todo bombeiro é mortal. Quando eu digo isso aqui, é uma proposição diferenciada, é uma proposição categórica. A gente vai conhecer esses tipos de proposições ainda no curso. Tá certo? Então, só ela aqui é proposição. O resto já não é, né? Você já dá para perceber. Por eliminação, você também acertaria. Mesmo que você não conhece ainda as categóricas, né? No caso, já dá para você conhecer, sabe, perceber que a primeira não é, a segunda não é, só sobra a terceira. Aqui, ó, 10º. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Ó. Tchau, exclamação. Tchau, interrogação, não é? Tchau, interrogação, né? Apaguem, ó, ordem, tchau. Só sobra quem? Letra C. Além do treinamento para incêndio, os bombeiros, né? Aqui caberia até um recursozinho, né? Quase bombeiros, né? Os bombeiros recebem, né, treinamento para resgate, né? Mas tudo bem. As outras estão pior. A banca também não é perfeita, não, tá, gente? Gente, aqui, ó. Proposição, ó. 9 é diferente de 6. Se for com número, é proposição. Se vou jogar a letra na parada, tá errado. Aqui, ó, tem que ter uma noçãozinha de conjunto. O 0, ele pertence a Z. Quem diabo é Z, professor? Z é o conjunto dos inteiros. Conjunto dos números inteiros. Pertence sim, tá certo. É uma proposição lógica também. Agora aqui, ó, é o quê? Que teste é esse aqui? Isso aqui é uma equação. Equação, meu velho, não é proposição lógica. Então, só quem é a proposição? A1 e A2. Letra D de Deus. Vamos para a próxima. Até agora está muito fácil. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença declarativa, a qual pode ser atribuído um valor lógico. Ó, exclamação, tchau, né? Letra B, ó. João estudou muito e João está preparado para a prova. Letra B é uma proposição que dá para ter valor lógico, verdadeiro ou falso. É uma conjunção, né? Ainda mais, ó. Tem um conectivo no meio. Gente,
Tá fácil, né? Se tiver difícil, tu grita. Tu fala, vê? Todo mundo caladinho, eu acho que vocês estão entendendo tudo. Vamos lá. A próxima. Aqui, ó. Na proposição, se estudo matemática, tem uma proposição P aqui, ó. Então, aprendo sobre a vida. Qual tem a simbologia correta? É uma se P, então, T, letra A. É uma condicional, ó. Essa daqui não pode ser, porque esse aqui é o ou, esse aqui é o e, esse é o se, somente se, e aqui são 3 proposições, ó, P, Q e R, né? Então, a primeira é uma P, a segunda é uma Q, qualquer, né? E o conectivo que une elas duas é uma setinha de condicional, fácil demais essa daqui também, né? Aqui, ó, vamos lá, agora tá ficando interessante, ó. Ó, considera as seguintes sentenças, já são sentenças, ó. Cachorros podem voar. Tiago é inteligente. Proposição P e proposição Q. O que é que ele quer aqui, ó? Ele quer um ou, tem que saber, ó. Isso aqui é um ou, aqui no meio, ó. E ele quer, ó, a negação de P e a negação de T, não é? Então, a letra A e B já estão descartadas. Por que, professor? A letra A e B já estão descartadas? Porque a letra A e B são proposições simples, né? Tem que ser a negação de P ou no meio a negação de Q. Na letra C também já está descartada, porque o conectivo é E, né? Então, ó, tem que ser a letra D. Cachorros não podem voar ou Tiago não é inteligente. Letra D de Deus também, né? Tá dando muita Deus, né? Vamos para a próxima. 15. Ó, tá ficando interessante. Aqui, ó. Os índices de compra de carro aumentaram. E, ó, conectivo. Primeira proposição vem aqui, ó. Conectivo. P. Quem for o primeiro conectivo? E. Tá vendo aqui? Primeiro conectivo é E, ó. Então já vou cortar esse, ó. Esse tá errado, porque aqui vem O. E esse tá errado, porque vem O. Primeiro conectivo é E. Aí vem aqui, se na primeira, ó, aí essa segunda aqui, ó, é outra proposição. Você vai fazer do mesmo jeito na sua prova, você vai acertar. Ó, essa segunda proposição aqui eu vou chamar ela de que. Aí eu tenho P e Q logo de começo, ó. Aí depois, ó, então, conectivo, ó, o comércio exterior será abalado. R, então, é uma se P e Q, ó, perdão, P e se Q, então, R. Letra A. Amanhã, quer dizer, na próxima aula, eu vou ensinar a regra de parêntese, a regra de colchete, como é que faz uma tabela de uma proposição composta, o que é uma tautologia, o que é uma contradição. Então, vai ficar cada vez mais interessante, tá certo? Então, espero que ver todos vocês na próxima aula. Vamos lá. A proposição A, se somente se, B e C, pode ser exemplificada com quem é o primeiro conectivo? Se somente se. Quem é o segundo conectivo? E. É isso que você tem que procurar. Não. Então, vai ter a primeira proposição, tá aqui, ó. A educação escolar será um berço da investigação. Aí, ó. Se somente se. Primeiro conectivo. Tá aqui, ó. Foi estudada com o objetivo de pesquisa, né? E conectivo, ó, segundo conectivo, trabalhada nos programas de pós-graduação da universidade. Letra A. Só observar a simbologia, ó, a álgebra proposicional e procurar dentro das afirmações. Tem como ser a segunda? Não, porque a segunda começa com sim, então. Ó. Ele pediu a bicondicional. Bicondicional, aqui logo de começo. E depois uma conjunção. Então tem que procurar o se somente se e procurar o e. Aqui, ó, pode ser essa? Não, também não, porque ele começou com condicional e condicional. E aqui é que lascou, né? Porque aqui nem tem 3 proposições. Mais fácil que empurrar um bêbado de uma ladeira. Aqui, ó. 17. Ó. O sargento de dia deve reunir todos os recrutas logo depois do toque da alvorada. É uma proposição grande pra caramba, não é uma só. Quem é o primeiro conectivo? É o E, ó. Tá vendo aqui? E. Então, ó, vou cortar a letra A, que começa com O. Esse aqui é o símbolo do O. Vou cortar a letra C, que começa com sim, então. E vou cortar a letra E,
porque começa com si, somente si. Vê, só no primeiro conectivo eu já cortei 3 letras, já estou com 50% de chance de acertar a danada da questão. Só pode ser letra B ou letra D. Não, ó. Aí vê só, quem é o próximo? Ó, se, começou com se, vai ter que ter um então lá do outro lado. O oficial, ó, então. Não, então o próximo conectivo usado é sim, então. Então é a letra B. Ó, é uma A, I. Se B, então C. Porque o próximo conectivo usado foi o quê? Se, então. Fácil demais. Ó. Só observar, tem 3 proposições e tem 2 conectivos unindo. O primeiro é o E, o segundo é o sim, então. Na letra D, ele diz que é o sim, somente si, ó. Tá errado. 18. Ó, a partir da proposição, realizar um ofício profissional é gratificante, se somente se possui valorização profissional e valorização financeira. Gente, vocês conseguem perceber que aqui tem a valorização financeira também? Só que ele não colocou. Não, mas isso aqui é um E. Não, isso aqui é um E. Tá vendo aqui? E aqui é um conectivo também, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é um conectivo também. Agora vem uma maldade, que eu vou explicar a vocês. Às vezes, a banca, ó, gente, vai muito do diabo do examinador, tá ligado? Vai muito da derrota do examinador. Às vezes é um examinador gente boa, às vezes não é. Às vezes ele considera isso aqui ó, um conectivo e às vezes não. Vai depender muito do cara que está fazendo a prova, tá certo? Aí vamos lá. Aqui ele não considerou. Por quê, professor? Você tem que ser malandro, você tem que ser esperto. O primeiro conectivo aqui é o se somente se. Ó. Então, tchau para essa, tchau para essa, tchau para essa. Não, ó. Essas 3 já estão fora. A dúvida sempre vai ser entre 2. Ó. É essa ou essa? Essa daqui, ó, tem um ou aqui no meio. Ó. Tá vendo aqui? Não tem ou em canto nenhum aí. Só pode ser letra D. Entendeu? Só pode ser letra D. Aí, mas só que esse E aqui, às vezes, o cara considera como conectivo. Porque, ó, no caso, tá ali, ó. Possuo, né, no caso, valorização pessoal e possuo valorização financeira. No caso, às vezes o cara considera como conectivo uma terceira proposição. Às vezes não. Nesse caso aí, não foi. Como é que eu sei, professor, na minha prova, na hora da prova? Cara, tu vai olhar as afirmativas, pô. Tu vai procurar os conectivos que tem nelas. Entendeu? Vê como eu fiz aí logo. Eu tinha o se somente se. Aí eu descartei a A, que é sim, então. Descartei a B, que é o. Descartei a C, que é o E. Né? A letra E e a letra D tinham o si somente si. Só que a letra E, ela tinha um diabo de um ou também, ó. Tá vendo ali? Só que esse ou não tinha em lugar nenhum aí. Aí por isso descartei ela também. Só fiquei com a letra D, que é o gabarito. 19. A proposição, se eu desenvolvo o back-end, ó, se então, essa daqui é minha P e essa aqui é minha Q. Qual o primeiro conectivo? Se então, ó. Aí vamos lá, ó, tu já corta a letra B, tu já corta a letra D e tu já corta a letra E. Tu tá vendo que tu sempre vai ficar entre 2? Se tu fizer do jeito que eu tô dizendo aqui, tu sempre vai ficar entre 2. Aí vamos para a próxima. Quem é o próximo conectivo? Vamos lá. Outro programador trabalha no front-end e ó, outro conectivo. É um E, ó. Então só pode ser quem? Ó? Só pode ser a letra C. Olha aqui o E aqui. A simbologia dele. Álgebra proposicional. Beleza? Então já tá aqui, ó. Letra C de casa. Vamos para a próxima. 20. Qual das alternativas abaixo apresenta a representação simbólica da proposição? Se eu sou professor, então P, então, aí é o que preparo minhas aulas e avalio meus alunos. Não, então, se P, então, Q e R, né? Então, é uma CP. Ah, no caso ele colocou RST, né? Então, deixa eu trocar aqui para não confundir. RST. Essas letrinhas aí, quem vai dizer é ele, tá ligado? A maioria das vezes, quem vai dizer.
Aí, então, ó, é uma CR, então, né, ó, S e T. Beleza? S e T. Então, vamos lá, ó. Letra C eu vou cortar, porque eu não sei somente C, né, ó. Aí aqui, ó, letra A, né? Se R, então S e T. Aqui não pode ser, ó, porque é O, aqui é O, e aqui é sim, então, de novo. Só sobra a letra A. Vamos lá, para a próxima. E essa é a última, né, ó. Tá aqui, ó. Gente, essa daqui é mais legalzinha. Essa aqui é mais elaborada. Presta atenção aqui, ó. Vem comigo. Tem assim, ó. João, cadê? Considera como verdadeira as seguintes proposições. Então, na primeira tem o seguinte, ó. João foi ao mercado. Bom, João foi ao mercado. Vou chamar essa daqui de P e essa aqui de Q. Então, eu tenho uma P e Q, né, ó. Eu tenho uma P e Q, que o valor lógico dela é verdadeiro. Gente, presta atenção aqui, ó. Se essa P e Q é verdade, é uma conjunção. Se ela é verdade, o que é que eu posso deduzir disso daí? Alguém pode me dizer? Se essa P e Q é verdade, o que é que eu posso deduzir disso daí? O que é que vocês acham? Aqui eu quero que vocês pensem aqui agora. Eu disse, ó, essa proposição composta de conjunção de P e Q é verdadeira. Nem fazendo a questão ali, ó. O que é que eu posso dizer disso daí? Fácil. Se ela é verdadeira, se essa conjunção aqui é verdade, então P é verdade e Q é verdade. Entendeu? É basicamente isso daí, ó. Mas aqui, o que ele quer dizer, ele só quer saber isso aqui, ó. Vejam. Ó, assinale a alternativa que indica corretamente os conectivos ou operadores lógicos utilizados para conectar a proposição 1 e a proposição 2. A primeira foi conectada com o E de conjunção. E a segunda foi conectada com a condicional, que também pode ser chamada de implicação. Beleza? Então, letra A, aí, é o gabarito da questão. Beleza? Então, é isso aí. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E vocês vão receber esse materialzinho aí, é só me pedir aí, vou colocar o número aqui de novo. Ó, dá um print aí, ó. 8, 9, 9, 7, 39, 12, 28. Chama lá e tem paciência. Duas coisas que tem que fazer. Chamar, pedir material e a segunda, ter paciência que eu vou enviar. Beleza? Pois bem, foi um prazer aí compartilhar 2 horas e alguns minutos do meu tempo com vocês. E qualquer coisa, tamo junto. A próxima aula, para quem vai seguir conosco aí, vai ser bem mais violenta, né? A próxima aula é bem mais violenta, essa daí que eu faço você sentir o gostinho. E tamo junto, vem estudar aí para esse concurso, que vale muito a pena, tá certo? E é isso aí. Para encerrar a gravação aqui, e vou encerrar também a chamada.